Com a presença de Jair Bolsonaro no plenário do STF, a primeira turma da corte começou a julgar hoje pela manhã se o ex-presidente e aliados viram réus por suposta trama golpista. O ministro... Com a presença de Jair Bolsonaro no plenário do STF, a primeira turma da corte começou a julgar hoje pela manhã se o ex-presidente e aliados viram réus por suposta trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo... dessa primeira turma... Sem som, alemão. Exatamente. Eu quero falar, não quero ouvir a voz deste senhor. Então, o Alexandre de Moraes, relator do processo, abriu a sessão lendo o seu relatório, baseado na denúncia da PGR, e disse ter havido, vou abrir aspas, hein? Isso aqui são aspas do Alexandre. Risco iminente entre os poderes. Guardem esta frase, essa expressão. Risco iminente entre os poderes. Anotem aí, tá? Anotem, peguem o caderninho de vocês, peguem a Pelican e anotem. Risco iminente entre os poderes. E o Alexandre de Moraes disse mais, aspas para ele. As instituições da República foram violadas em discursos públicos agressivos e ataques virtuais. Viabilizadas, seria viabilizados, né? O correto. Porque discursos agressivos e ataques são no masculino. Então é viabilizados. Vê-se aí também que a língua portuguesa não é o forte do Alexandre de Moraes. Né? Foram viabilizados pelo uso da estrutura de inteligência do Estado. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa só não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista. Fecho aspas. Decreto golpista. Esta é outra expressão que vocês vão anotar no caderninho da vida de vocês com Pelican. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também fez sua sustentação oral no STF. Segundo o PGR, Bolsonaro colocou em prática a todo custo planos para se manter no poder depois da derrota nas eleições de 2022, documentando o projeto. Após a fala do PGR, Cristiano Zanin chamou o advogado de Alexandre Ramagem para a primeira sustentação oral. O advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, apresentou uma questão de ordem e pediu que a defesa de Mauro Cid, delator, abrisse a sequência de defesas para, então, depois, os advogados serem chamados por ordem alfabética. Moraes negou o pedido e foi acompanhado pelos 4 colegas da primeira turma. Moraes, Dino, Zanin, Carmen Lúcia e Fux. Aspas para Moraes. Prestem atenção no que o Moraes vai falar. Não há nenhuma previsão legal para que, antes de iniciada a ação penal, o colaborador se manifeste antes dos demais réus. Eu já destaquei isso em decisões anteriores. Ou seja, o direito não obriga, porque eu mesmo escrevi isso em decisões anteriores. Agora vamos pegar aqui Alexandre de Moraes agora e Alexandre de Moraes antes, porque eu quero fazer uma análise retroativa. Olha o que o Alexandre de Moraes falou neste caso. Coloque aquela imagem, alemão, que eu te mandei, por favor. Achou aí, meu querido? No julgamento do habeas corpus 166,
373, o relator foi o Fachin. O Alexandre de Moraes, ele foi voto divergente do relator. E acabou vencendo, porque acabaram acompanhando o voto do Alexandre. É um voto de 20 páginas, mas eu coloquei aí em amarelo a conclusão. O que diz a conclusão? Nestes autos do HC 166373, vocês podem consultar no site do STF. Diz Alexandre de Moraes, dessa maneira, havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado, para ter o último turno de intervenção argumentativa, que foi negado inconstitucionalmente pelo juízo de origem, aferimento flagrante ao devido processo penal, à ampla defesa e ao contraditório, motivo pelo que defiro o presente habeas corpus para anular a decisão do juiz de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e, por fim, o delatado. Existe uma malandragem que o Alexandre de Moraes colocou na sua fala ao indeferir isso que ele mesmo considera ser a mais lídima expressão da ampla defesa. Ele fala: antes do processo, não há porquê o delatado falar depois do delator. Ele fala, porque ele se lembra, deve se lembrar desta decisão dele que marcou época no STF, que fez jurisprudência no STF. Alexandre de Moraes, quando você tomou essa decisão para anular uma ação penal contra um corrupto, também não havia regra que estabelecesse que o delatado deveria falar depois do delator. Foi uma artimanha que vossas excelências criaram para que esses corruptos tivessem suas condenações anuladas. E eu só li a página 20, viu, Alexandre? Porque da página 2 a 19, você, Alexandre de Moraes, traz a argumentação que mostra o seguinte: não importa se no processo ou se na fase de admissibilidade. A fase de admissibilidade já é uma fase processual. Não importa o momento. O certo é que o delator, ele está mais ao lado do Ministério Público do que os delatados. E essa é a argumentação que você usou nesse HC. Uma vez que o Mauro Cid, delator, colaborador, está mais ao lado de quem acusa do que de quem é acusado, a lógica da ampla defesa exige que Vossa Excelência tenha um mínimo de caráter, um pingo de vergonha na cara e sustente aquilo que sustentou outrora. Mas o que me espanta é que os seus outros 4 colegas foram na sua e prejudicaram mais uma vez. Porque o que custava o advogado do Cid falar primeiro? Hein? Para quê? Para que macular mais ainda um processo que já é uma verdadeira mácula? Depois acima, eu vou passar para a mesa porque eu quero pontuar tudo aqui. Decreto golpista. Onde está o decreto golpista? Não está na denúncia da PGR. E, se há algum documento, é um documento, uma minuta de estado de sítio, que é previsto na Constituição. Então a Constituição é golpista. Oh, meu Deus! E, por fim, a primeira fase que eu pedi para vocês anotarem, que ele falou: risco iminente entre os poderes. Uma coisa é ter risco entre os poderes. Risco ao exercício dos poderes. Agora, risco iminente, Alexandre de Moraes. Risco iminente quer dizer que não havia risco. O risco
poderia vir a existir. Mas não existia sequer risco, é isso que você diz. Você está em risco de vida. Quer dizer o quê? Que a sua vida corre perigo. Agora, iminente risco de vida quer dizer que a sua vida não corre perigo, mas pode vir a correr perigo. A língua portuguesa tem regras. As palavras têm significado. Então, o que o Alexandre de Moraes diz aqui, em conjunto com a PGR, aliás, ele se confundiu com a PGR, é que esses atos trouxeram um risco iminente entre os poderes. Ou seja, não trouxeram risco nenhum. Ou eles macularam o exercício dos poderes, arriscaram, trouxeram risco, como no risco de vida, porque iminente risco quer dizer que nem risco havia. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.